Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Iniciação Espírita, de Allan Kardec. Essa é a aula número 23. Nós estamos no item o que é o Espiritismo e o subtítulo de médiuns. O item é charlatanismo. É o item número 89. Certas manifestações espíritas se prestam muito facilmente à imitação, mas, por terem sido exploradas, como tantos outros fenômenos, pelo charlatanismo e pela prestidigitação, seria absurdo concluir que elas não existam. Para quem estudou e conhece as condições normais em que elas podem se produzir, é fácil distinguir a imitação da realidade. A imitação, de resto, jamais poderia ser completa e só pode enganar ao ignorante, incapaz de perceber as nuances características do verdadeiro fenômeno. Item 90. As manifestações mais fáceis de imitar são certos efeitos físicos e os efeitos inteligentes vulgares, tais como os movimentos, as batidas, os transportes, a escrita direta, as respostas banais e etc. Não se passa o mesmo com as comunicações inteligentes de alto alcance. Para imitar as primeiras, só é necessário a destreza para simular as outras. Seriam necessárias quase sempre instrução incomum, superioridade intelectual fora do normal e uma faculdade de improvisação, por assim dizer, universal. Item 91. Aqueles que não conhecem o Espiritismo são geralmente levados a suspeitar da boa-fé dos médiuns. O estudo e a experiência fornecem-lhes os meios de se assegurarem da realidade dos fatos. Mas, além disso, a melhor garantia que podem encontrar são o desinteresse absoluto e a honradez do médium. Há pessoas que, por sua posição e o seu caráter, escapam a qualquer suspeita. Se o atrativo do lucro pode excitar a fraude, o bom senso diz que onde nada há a ganhar, o charlatanismo nada tem a fazer. Explicação em O Livro dos Médiuns, capítulo 28, charlatanismo e malabarismo, médiuns interesseiros, fraudes espíritas, e na Revista Espírita, número 300, de 1862. E o item 92, sobre o charlatanismo. Entre os adeptos do Espiritismo, encontram-se entusiastas e exaltados, como em todas as coisas. São esses, em geral, os piores propagadores, porque se desconfia de sua facilidade
em tudo aceitar sem um profundo exame. O espírita esclarecido evita o entusiasmo que o pode cegar. Observa tudo friamente e com calma. É esse o meio de não ser presa das ilusões nem dos mistificadores. À parte toda a questão de boa-fé, o observador novato deve, antes de tudo, considerar a integridade de caráter daqueles com quem se lida. Passamos ao subitem Identidade dos Espíritos. Item 93. Visto que se encontram entre os espíritos todos os defeitos da humanidade, encontram-se neles também a astúcia e a mentira. Existem aqueles que não têm escrúpulo algum em usar os nomes mais respeitáveis para inspirar confiança. Portanto, é preciso não acreditar de maneira absoluta na autenticidade de todas as assinaturas. Item 94. A identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático. É muitas vezes impossível de constatar, sobretudo quando se trata de espíritos superiores, anteriores à nossa época. Entre aqueles que se manifestam, muitos não possuem nomes para nós, para chamar-nos a atenção. Eles podem tomar o de um espírito conhecido, pertencente à mesma categoria, de tal forma que, se um espírito se comunica com o nome de São Pedro, por exemplo, nada prova que seja exatamente o apóstolo desse nome. Pode ser ele, como pode ser um espírito da mesma ordem ou um seu enviado. A questão de identidade é, neste caso, completamente secundária e seria uma infantilidade dar-lhe importância. O que importa é a natureza do ensinamento. É ele bom ou mau, digno ou indigno do personagem de quem leva o nome. Esse o aceitaria ou reprovaria? Eis aí a questão. Item 95. A identidade é mais fácil de constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, dos quais conhecemos o caráter e os hábitos, pois é por esses mesmos hábitos e pelas particularidades da vida privada que a identidade se revela mais seguramente e muitas vezes de maneira incontestável. Quando se evoca um parente ou um amigo, é a personalidade que interessa. E é muito natural procurar a constatação da identidade. Porém, os meios que empregam geralmente para isso aqueles que só conhecem imperfeitamente o Espiritismo são insuficientes e podem induzir ao erro. Item 96. O Espírito revela a sua identidade por uma quantidade de circunstâncias que sobressaem nas comunicações, nas quais se refletem seus hábitos, seu caráter, sua linguagem e até suas locuções familiares.
Revela-se ainda por detalhes íntimos, os quais aborda espontaneamente com as pessoas porque tem afeição. São as melhores provas. Porém, é muito raro que ele satisfaça as interrogações diretas que lhe são dirigidas sobre esse aspecto, sobretudo se as fazem pessoas que lhe são indiferentes, com fim de curiosidade e de prova. O espírito prova sua identidade como quer, ou como pode, segundo o gênero de faculdade de seu intérprete. E muitas vezes essas provas são superabundantes. O erro está em querer que ele se dê ao gosto do evocador. É então que recusa submeter-se às suas exigências. Leia-se sobre o assunto em um livro dos médiuns, no capítulo 24, Identidade dos Espíritos, ou então na revista Espírita, Revue Spirit, de 1862, no tema Caso de Identidade. Vamos passar para o outro subitem, que são as contradições. É o item 97 de O que é o Espiritismo. O item 97 diz o seguinte sobre contradições. As contradições que se notam muito frequentemente na linguagem dos espíritos só poderiam surpreender aqueles que apenas têm da ciência espírita um conhecimento incompleto. Essas contradições são a consequência da própria natureza dos espíritos que, como já foi dito, só têm conhecimentos de acordo com o seu progresso, de forma que alguns podem saber menos do que certos homens. Sobre uma grande quantidade de questões, eles são capazes de emitir apenas sua opinião pessoal, que pode ser mais ou menos exata, e conservar o reflexo dos preconceitos terrestres de que não estão livres. Outros elaboram sistemas próprios sobre o que ainda desconhecem, particularmente no que tange às questões científicas e à origem das coisas. Nada há, portanto, de surpreendente no fato de nem sempre estarem de acordo uns com os outros. Item 98. Admiramo-nos de encontrar comunicações contraditórias com a mesma assinatura. Só os espíritos inferiores podem, segundo as circunstâncias, uma linguagem diferente, pois os espíritos superiores jamais se contradizem. Seja quem for, por pouco iniciado nos mistérios do mundo espiritual, sabe com que facilidades certos espíritos se apresentam com nomes de outrem, para dar mais crédito às suas palavras. Podemos deduzir disso, com certeza, que, se duas comunicações radicalmente opostas no conteúdo do pensamento trazem o mesmo nome respeitável, então uma delas é necessariamente apócrifa. Item 99. Dois meios podem servir para esclarecer as questões duvidosas. O primeiro é submeter todas as comunicações ao controle severo da razão, do bom senso e da lógica. É a recomendação que fazem
todos os bons espíritos e que evitam fazer os espíritos enganadores, pois sabem muito bem que só tem a perder com um exame sério. Eis porque evitam a discussão e desejam ser acreditados sob palavra. O segundo critério da verdade está na concordância do ensinamento. Quando o mesmo princípio é ensinado em diversos lugares por diferentes espíritos e médiuns estranhos uns aos outros, que não estão sob as mesmas influências, podemos concluir que ele é mais verdadeiro do que aquele que emana de uma só fonte e se acha em contradição com a maioria. Tema que pode ser estudado no Livro dos Médiuns, no capítulo 17, Contradições e Mistificações, ou na Revista Espírita de abril de 1864, no item Autoridade da Doutrina Espírita, e em O Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução. Vamos passar agora para o subitem Consequências do Espiritismo. Aí é o item 100. À vista da incerteza das revelações feitas pelos espíritos, perguntamo-nos por que pode servir, ou para que pode servir, o estudo do Espiritismo. Serve para provar materialmente a existência do mundo espiritual. Sendo o mundo espiritual formado pelas almas daqueles que aqui viveram, disso resulta a prova da existência da alma e de sua sobrevivência ao corpo. As almas que se manifestam revelam suas alegrias, os seus sofrimentos, segundo a maneira pela qual empregar a vida terrestre, a vida terrena, e disso resulta a prova das penas e das recompensas futuras. As almas ou espíritos, ao descreverem seu estado e sua situação, retificam as falsas ideias que haviam sido formadas sobre a natureza e a duração das penas. Tendo a vida futura assim passado do estado de teoria vaga e incerta ao estado de fato comprovado e positivo, daí resulta a necessidade de se trabalhar o mais possível durante a vida presente, que é de curta duração, em proveito da vida futura, que é de duração indefinida. Suponhamos que um homem de 20 anos tenha a certeza de morrer aos 25. Que fará ele durante esses 5 anos? Trabalhará para o futuro? Seguramente que não. Procurará gozar o mais possível. Ele olharia como um logro se impor fadiga e privações sem finalidade. Mas, se tiver a certeza de viver até aos 80 anos, agirá de maneira diferente, porque compreenderá a necessidade de sacrificar alguns instantes do presente para assegurar o repouso futuro durante longos anos. Passa-se o mesmo com aquele para que a vida futura é uma certeza.
A dúvida no tocante à vida futura leva naturalmente a tudo se sacrificar aos gozos do presente. Daí a importância excessiva dada aos bens materiais. Essa importância atribuída aos bens materiais excita a cobiça, a inveja, o ciúme daquele que tem pouco contra aquele que tem muito. Da cobiça ao desejo de obter a qualquer preço o que possui o vizinho, vai apenas um passo. Daí os ódios, as altercações, os processos, as guerras e todos os males engendrados pelo egoísmo. Com a dúvida sobre o futuro, o homem, acabrunhado nesta vida pelos desgostos e pelo infortúnio, só vê na morte o termo dos seus sofrimentos, nada mais esperando, acha racional abreviá-los pelo suicídio. Sem esperança no futuro, é muito natural que o homem se preocupe, se desespere com as decepções que experimenta. Os abalos de que se ressente produzem em seu cérebro uma comoção, causa da maior parte dos casos de loucura. Sem a vida futura, a vida presente é para o homem um único objeto de suas preocupações, a qual relaciona tudo. Eis porque deseja a qualquer preço gozar não só os bens materiais, mas também as honras. Aspira a brilhar, elevar-se acima dos outros, eclipsar seus vizinhos por seu fausto e sua classe. Daí a ambição desordenada e a importância que dá aos títulos e a todas as futilidades da vaidade, pelas quais sacrificaria até sua própria honra, pois nada a vê além disso. A certeza da vida futura e de suas consequências modifica totalmente a ordem de ideias e faz ver-se as coisas sobre outra luz totalmente diferente. É o véu que se ergue, descortinando um imenso esplêndido horizonte. Diante do infinito e da grandiosidade da vida de além-túmulo, a vida terrestre apaga-se como o segundo diante dos séculos, como o grão de areia diante da montanha. Tudo se torna pequeno, mesquinho, e nos admiramos da importância que antes dávamos às coisas tão efêmeras e tão pueris. Daí, nos acontecimentos da vida, uma calma, uma tranquilidade, que já é felicidade, em comparação com as confusões, com os tormentos que experimentamos nos contratempos que passamos para nos elevar acima dos outros. Daí também, para as vicissitudes e as decepções, uma indiferença natural que, subtraindo todos os motivos de desespero, afasta os casos mais numerosos de loucura e desvia o pensamento do suicida. Com a certeza do futuro, o homem espera e se resigna. Com a dúvida, ele perde a paciência porque nada espera do presente.
O exemplo daqueles que aqui viveram, provando que a soma de felicidade futura está em razão do progresso moral conseguido e do bem realizado na Terra, que a soma de infelicidade está em razão da soma de vícios e demais ações. Resulta em que, em todos aqueles que estão bem convencidos dessa verdade, revela-se uma tendência bastante natural de fazer o bem e evitar o mal. Quando a maioria dos homens estiver imbuída dessa ideia, professar esses princípios e praticar o bem, o resultado será o predomínio do bem sobre o mal aqui na Terra. Os homens não procurarão mais prejudicar-se mutuamente. Regularizarão, as suas instituições sociais com vistas ao bem de todos e não somente no proveito de alguns. Em suma, compreenderão que a lei de caridade ensinada por Jesus Cristo é a fonte da felicidade, mesmo neste mundo, e nela basearão todas as outras leis. A constatação do mundo espiritual que nos rodeia e de sua ação sobre o mundo corporal é a revelação de uma das potências da natureza e, por conseguinte, a chave de uma quantidade de fenômenos antes incompreensíveis, tanto de ordem física como de ordem moral. Quando a ciência levar em consideração essa nova potência até então desconhecida, retificará uma quantidade enorme de erros provenientes do fato de atribuir tudo a uma causa única, a matéria. O reconhecimento dessa nova causa nos fenômenos da natureza será uma alavanca para o progresso e produzirá o efeito da descoberta de todo novo agente. Com auxílio da lei espírita, o horizonte da ciência se alargará, como se alargou com a ajuda da lei da gravitação, quando os sábios do alto da cátedra do ensino proclamarem a existência do mundo espiritual e sua ação nos fenômenos da vida, infiltrarão na juventude o contraveneno das ideias materialistas, em lugar de predispô-la à negação do futuro. Nas lições de filosofia clássica, os professores ensinam a existência da alma e de seus atributos segundo as diferentes escolas, mas sem provas materiais. Não é estranho que agora, quando essas provas chegam, sejam repudiadas e tratadas como superstições por esses mesmos professores? Não é dizer a seus alunos: nós lhes ensinamos a existência da alma, mas não há provas? Quando um cientista emite uma hipótese sobre uma questão da ciência, ele pesquisa com zelo e acolhe com alegria os fatos que podem fazer dessa hipótese uma verdade. Como um professor de filosofia, cujo dever é provar a seus alunos que eles têm uma alma. Trata com desdém o fato de lhes ser dada uma demonstração patente?
Item 101. Nós vamos parar por aqui e daremos continuidade na próxima aula. Muita paz para todos.